Está no ar a edição de hoje da nossa entrevista do dia, o fato jornalístico do momento, aqui na programação da nossa TV Serra Farroupilha, no ar pelos canais 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê por aqui. Além da NET, você pode nos acompanhar também pelas nossas redes sociais. No Facebook, TV Serra Farroupilha, você vai encontrar esse programa no Facebook da nossa TV Serra Farroupilha. Ainda também estamos com todos os nossos conteúdos produzidos na grande biblioteca do YouTube. O nosso canal do YouTube tem todos os conteúdos. Vá lá e acesse TV Serra Farroupilha. E também tem o Instagram com os destaques do momento. A nossa programação continua voltada na entrevista do dia para a pandemia do coronavírus. Enfim, por esse programa já tem passado diversas autoridades na área da saúde, autoridades políticas e também muitas pessoas falando sobre o assunto. No programa de hoje, nós iremos a um contato internacional, nós iremos até Madrid, na Espanha, para conversar com a minha colega jornalista Thaís Helena Baldasso, que trabalhou por muitos anos em Caxias do Sul, em emissoras de rádio e também na própria TV em Caxias do Sul, e agora já há algum tempo está então em Madrid, na Espanha, e nós vamos ouvir o relato da Thaís, enfim, de como está a situação na Espanha, porque a Espanha continua tendo um grande número de óbitos diários causado então pelo coronavírus, que assola de forma muito forte o país europeu. Depois da Itália, a Espanha já aparece em segundo lugar no quantitativo de óbitos do coronavírus. Depois é que vem a China, ou melhor, os Estados Unidos, e a China, que foi onde tudo começou, aparece na quarta posição, quando o quesito são mortes causadas então pela Covid-19. Eu conversei com a colega Thaís Helena Baldasso por meio do Skype, e nós vamos trazer essa entrevista, esse bate-papo especial aqui na nossa TV Serra, na entrevista do dia. Thaís, em primeiro lugar, muito obrigado por conversar com a gente, uma grande oportunidade em estar em contato com você. Tudo bem, Thaís? Olá, Damate, tudo bem? Prazer imenso conversar contigo também. Pena que para discutir, falar sobre um assunto tão grave, tão triste como essa pandemia do coronavírus, que nos pegou completamente de surpresa aqui na Espanha e que já tornou esse país tão conhecido e tão visitado, por turistas de todo o mundo, como o segundo país da Europa com maior número de contaminados e de mortes, inclusive um número de mortes que já ultrapassou a China. A gente está já, Leandro, olha, há quase 20 dias confinados em casa, e nesses 20 dias já passamos da fase do descrédito para o medo e agora estamos na fase da resiliência. Olha, mais de 100 mil contaminados e quase 10 mil mortes, hein? E eu lembro perfeitamente da primeira semana em que o presidente Pedro Sánchez falou em cadeia de rádio e TV sobre o problema que começava a assustar a população por aqui, e ele dizia, não se preocupem, chegaremos a uns 20 mil contaminados, pois já passamos dos 100 mil, Leandro, 100 mil. Pois é, os últimos números dão conta de que mais de 100 mil espanhóis estão contaminados pelo vírus do novo coronavírus. E como é que tem sido essa questão do isolamento social? Porque para nós aqui na Serra Gaúcha, as pessoas tentam fazer, mas daqui a pouco acabam burlando algumas normas, acabam saindo, não vai acontecer comigo, eu não estou no grupo de risco. Como é que tem sido ali na Espanha? Porque a pandemia chegou antes na Espanha do que na América, né, Thaís? É verdade, mas eu acho que a pandemia é uma ameaça invisível que chegou tão de repente na vida de todos e que atingiu a população mundial, que a maioria não estava preparado e não estava acreditando, na gravidade do problema, na rápida disseminação do Covid-19. E está passando aí o mesmo fenômeno que passou aqui, viu, Leandro? Das pessoas não acreditarem com essa história de que não, é só uma gripezinha. Para quem já viveu H1N1, simplesmente
infelizmente, essa vem um pouco mais, com mais sintomas, com sintomas agravados e prejudicando aquelas pessoas consideradas do grupo de risco, as mais vulneráveis acima de 70 anos de idade, e não deram a devida importância. Não, não é bem assim. Creio que se as pessoas que vivem aí vivessem agora na Espanha como nós estamos vivendo aqui em Madrid, veriam a realidade de uma forma diferente. Quando a gente acompanha as notícias de rádio e televisão e vê não só pessoas da população contaminados, mas profissionais de saúde, o pessoal do corpo de segurança que está nas ruas, profissionais da imprensa, que esses são considerados serviços essenciais e não podem parar, né? Imagina o pessoal de saúde, enfermeiros, médicos com tantos anos de experiência que já passaram por outras epidemias, talvez não uma pandemia, mas por outras epidemias tão sérias quanto esta que demandam cuidados excessivos com a população. Esses, infelizmente, também estão sendo contagiados. Então, a preocupação por aqui é que não só o número de contaminados segue subindo, mas também o de profissionais de saúde. Então, você imagina que boa parte deles também são casos positivos hoje, estão internados em UTIs e estão morrendo. Olha, depois de quase 20 dias confinados em casa, pela primeira vez nós tivemos hoje, quarta-feira, uma boa notícia, que a linha do número de contagiados estabilizou, por fim estabilizou. Nós chegamos, para te ter uma ideia, Damate, na primeira semana ali, preocupante do Covid-19, com um aumento de 40% dos casos positivos de um dia para outro. Baixamos para 20% e hoje finalmente estamos apenas 8%. 8%. Então, quer dizer, parece que a linha começa a estabilizar. Ainda bem, no momento certo, porque falta material sanitário, faltam profissionais de saúde, faltam mais voluntários para atuarem não só nas unidades hospitalares, mas nos hospitais de campanha, que foram montados especificamente para o Covid-19 e em hotéis, num grande centro de exposições aqui, que é o IFEMA, que é onde acontecem as principais exposições aqui da Europa, pois virou hospital por aqui, né? Inclusive, as pessoas não param para pensar sobre alguns detalhes, como, por exemplo, com tantas mortes diárias, como é que se faz? Como é que se faz para enterrar essas pessoas? Como se faz o velório? Então, tu imaginas para as pessoas que estão perdendo familiares ou pessoas conhecidas para essa nova doença, que simplesmente os corpos acabam ficando, eles estão sendo colocados em um ponto turístico aqui em Madrid, para te ter uma ideia, simplesmente recebem a bênção, a unção, né? E são enterrados, assim, todos de uma vez só. Então, você imagina que trauma isso para uma família, que dor, que sofrimento. Infelizmente, a gente está vivendo um momento aqui em que a dor está sendo uma grande professora, né? Então, não está sendo fácil para quem fica em casa e não está sendo fácil por dois motivos. Primeiro, pelas notícias tristes que a gente acompanha e que se sente impotente, nada pode fazer além de ficar em casa 24 horas sem sair, só saindo realmente para ir ao supermercado ou à farmácia. Mas nós aqui em casa, por exemplo, eu que tenho 2 filhos pequenos, nós nos programamos para ir uma vez, 2 vezes por semana só ao supermercado e à farmácia quando necessário, para evitar realmente sair. E isso que nós saímos aqui sempre com luvas. E como não temos máscaras, porque as máscaras aqui foram destinadas especificamente para o pessoal que precisa nos hospitais, nas unidades sanitárias, nós saímos com uma manta no rosto, porque o mundo está tão louco que, inclusive, nós estamos na primavera aqui na Espanha e ontem nevou. As temperaturas baixaram consideravelmente. Nós estamos assim, um dia é 15 graus, outro dia 4. Então a gente sai com uma manta, com uma luva super protegido, chega em casa, toma banho, troca de roupa, deixa o sapato fora de casa ou na terraça e simplesmente segue rigorosamente as medidas de segurança, porque o que foi falado é realmente uma verdade de que 80% da população vai ser contaminada com Covid-19. Sente os sintomas. Na minha família, eu já senti os sintomas, meu marido sentiu os sintomas. A gente não sabe se foi contaminado. Acredito que todo mundo, de uma forma ou de outra, psicologicamente, já sentiu alguns sintomas. Eu também já senti, né? A gente fica com matérias, conversando, buscando informações, lidando com a imprensa, e daqui a pouco você tem uma dor de cabeça, você tem um mal-estar pelo corpo. A primeira pergunta, será que eu estou com a Covid-19? Eu até brinco por aqui, será que eu estou coronado agora? Não é fácil.
Me conta como é que está a estrutura de saúde ali na Espanha. Tem muitas filas nos hospitais, os hospitais estão conseguindo dar o atendimento, a questão das UTIs, ou realmente tem gente que acaba ficando em fila e os hospitais têm que optar, esse vai, esse não vai. Como é que está montado o arcabouço da saúde? Na verdade, todas as pessoas contaminadas que necessitam serem hospitalizadas estão sendo atendidas. A demanda é muito grande, falta realmente profissional de saúde, falta sim, porque veio uma pandemia com muita gente ao mesmo tempo precisando de um leito, né, de uma maca de hospital, e os hospitais não dão conta de atender a toda essa demanda. Então, as pessoas estão sendo atendidas sim. Algumas, talvez, não de forma tão adequada. Por exemplo, tem alguns pacientes que estão sendo colocados nos corredores, porque não há mais leito de hospital, não há mais como atender um número tão grande de pessoas. Os médicos e enfermeiros, que daqui a pouco deveriam estar atendendo 2, 3 pacientes, estão atendendo 15, 20 ao mesmo tempo. Esse pessoal está dobrando turnos de trabalho. Tem gente trabalhando há 3 dias seguidos sem parar, sem dormir, parando simplesmente para se alimentar. Falta material sanitário para esse pessoal trabalhar. Então, muitos estão sendo contaminados, porque tu imagina, uma pessoa normal, nós, por exemplo, recebemos e somos contaminados uma vez pelo Covid-19. O pessoal da saúde tem uma carga viral enorme. Ele está em contato com muitos pacientes, muitos casos positivos ao mesmo tempo. Então, esse pessoal, quando adoece e vai para UTI imediatamente, porque a carga é muito grande. Então, assim, hoje mesmo saiu uma matéria aqui na TV mostrando que há montanhas de uniformes de profissionais, porque as lavanderias dos hospitais e as lavanderias que estão sendo contratadas para lavar esses uniformes não estão dando conta. Então, esse pessoal está reutilizando o uniforme. Eles estão fazendo aqui, para ter uma ideia... É um risco muito grande. Muito grande. As máscaras estão sendo lavadas, higienizadas e usando as mesmas, porque não tem material para ser descartado todo dia. E, inclusive, aquela roupa especial que eles utilizam, plástica por cima, para evitar a contaminação, tem empresas aqui e voluntários que estão fazendo em casa, costureiros, costureiras, que estão fabricando a partir de sacos de lixo. Sacos de lixo, ou seja, para colocar e para proteger esse pessoal. Então, todos estão sendo atendidos sim, mas talvez a maneira não tão adequada. Faltam, por exemplo, respiradores. O pessoal que vai para a UTI precisa de um respirador, porque sente falta de ar, porque não consegue dar conta. Então, eles montaram hospitais de campanha, em hotéis aqui e também na IFEMA, como eu comentei, um centro de exposições. Então, só no centro de exposições colocaram 5.000 camas. Não estão sendo todas ocupadas. Imagina, por exemplo, as cidades pequenas aqui na Espanha que não têm estrutura hospitalar para atender a demanda e há um número muito grande de contaminados. Então, essas pessoas estão sendo transferidas. Só que essa transferência também, né, quer dizer uma contaminação do pessoal que transporta. Então, eles estão solicitando que os profissionais de saúde que atendem nas unidades ainda façam o transporte de pacientes para outros hospitais de campanha. Então, é um caos. E quando a gente fala sobre o perigo do Covid-19, não é simplesmente em sentir os sintomas, passar por ele, passar bem e não precisar ser hospitalizado ou passar por uma UTI. O perigo é um grande número de pessoas ao mesmo tempo precisando de uma maca de hospital. O colapso do sistema de saúde. Exatamente, e é isso que está acontecendo aqui e a gente está percebendo. Então, não está sendo fácil, assim, tem gente que poderia se recuperar e que está morrendo porque não está tendo os cuidados na hora, no momento exato em que precisa. Claro que tem a boa notícia, né, Leandro, que aqui a expectativa de vida na Espanha é muito mais alta do que no Brasil. A expectativa aqui de vida passa dos 85 anos de idade, 85 a 90. Tem pacientes com 100 anos sendo recuperados, sendo aplaudidos pelos profissionais de saúde e saindo, graças a Deus, sãos e salvos das unidades hospitalares, porque a expectativa de vida é grande. Agora, um confinamento social, como é exigido, não é uma coisa fácil, porque a gente pensa nos pacientes que são hospitalizados e estão sofrendo com o Covid-19, mas vamos pensar sobre as pessoas que também estão em casa, como eu, meu marido, meus 2 filhos pequenos, que somos obrigados a ficar aqui. Eu não tenho uma sacada, eu não tenho uma terraça, eu tenho um pátio comum no meu prédio em que nós também estamos proibidos de utilizar, para não cruzar com outros vizinhos, né? E se alguém está contaminado, não contaminar os demais. A gente não tem como sair. Então, os efeitos psicológicos e traumáticos a gente vai sentir mais adiante. Nós aqui, inclusive, começou uma movimentação pela Espanha, assim como na Itália, de liberar as crianças
para que possam sair pelo menos 15 minutos, 20 minutos na rua com um familiar, porque as crianças também vão sentir muito, né? Elas não estão acostumadas a ficar quatro paredes todos os dias. Então, eu vi que na Itália foi aprovado, que bom nesta semana, né? As crianças já podem sair uns minutos. Espero que na Espanha também, viu, Leandro? Porque não é fácil. É preciso muita paciência, muita calma, muita serenidade, mas que a gente tem dias de desespero por aqui, a gente tem, viu? Me diga uma coisa, Thaís, como é que está o governo também, porque está, enfim, para tudo, para o comércio, para a indústria, para a economia, a classe trabalhadora, o governo está estendendo suporte financeiro. Quais são as políticas do presidente, enfim, do governo espanhol nesse sentido? Na verdade, aqui o governo foi tomando aos poucos algumas medidas conforme o número de contaminados e de mortes e a rápida disseminação do Covid-19 ia acontecendo. Então, no primeiro momento, ele estabeleceu, por exemplo, moratória para a prestação da casa própria. Como geralmente esse valor é fixo, não pode atrasar, os juros são muito altos para quem não paga a prestação, então ele estabeleceu por 3 meses moratória. Também ajuda financeira aos autônomos, porque os profissionais liberais, os autônomos, são os que mais sofrem. São profissionais que, se não trabalharem, não abrirem o seu pequeno e médio negócio, não ganham dinheiro. Se eles não movimentam a economia, não têm rendimento, não podem pagar o que seja 1, 2, 3 funcionários que tem, e muito menos pagar suas contas no fim do mês. Então, agora está tendo uma ajuda financeira prestada pelo governo a todos esses profissionais e autônomos. Muitos profissionais solicitaram essa ajuda financeira. Não se sabe se o governo terá renda suficiente para atender a todos os pedidos. No momento, está sendo liberado aos poucos, gradativamente, para aquelas pessoas mais afetadas, que são aqueles negócios que têm 1, 2, até 3 funcionários, que são os que mais precisam. Hoje, por exemplo, ou ontem, não lembro, nesta semana, porque nós estamos só na terça-feira, nesta semana foi estabelecido agora moratória também para os aluguéis. Então, foi solicitado que todos os moradores que pagam aluguel e que não têm como pagar a sua prestação, falem com os proprietários, entrem em acordos diretos com os proprietários para que esses, então, estabeleçam que essa pessoa vai poder pagar o seu aluguel mais adiante sem juros. Porque se a gente for pensar, pagar com juros significa quando as pessoas começarem a retomar a sua vida normal e começarem a girar a economia novamente, começarem a lucrar, elas vão ter um monte de contas para pagar, ou seja, as contas desses meses atrasados e mais os meses atuais. Então, a crise vai ser ainda maior. E já se fala sobre o que fazer com um grande número de desempregados, né? Aqui o que movimenta a economia de uma forma substancial é o turismo, né? E nós perdemos todos os turistas, obviamente, nesse período e perderemos mais para frente, porque, por exemplo, tu estás aí em Farroupilha e tens a intenção de ir para Madrid, certamente tu não virá em maio, não virá em junho, tu vai esperar mais um tempo, exatamente, até que a coisa se acalme. Então, esse grande número de turistas que não estão aqui gastando, não estão viajando nem nada, esse dinheiro não vai entrar para o país. Então, eles estão agora pensando novas medidas para o que vai ser feito para ajudar os desempregados, porque muita gente vai perder emprego e muita gente vai ter dificuldade para retomar o seu ritmo normal. Pequenas e médias empresas já estão fechando, né, Leandro? Não tem mais o que fazer. O que o governo está solicitando é que fechem as portas por um período apenas, mas que dispensem os funcionários numa espécie de férias, que entrem em acordos com os funcionários para que eles não recebam os seus salários por 2, 3 meses e que depois retomem a sua vida normal sem precisar despedir. Sim, alguns conseguirão fazer isso, mas nem todos. É um momento completamente novo, sui generis na história da humanidade, e com certeza a gente não sabe o que vai ser o amanhã, a gente sabe hoje, nem hoje dá para prever. É hora por hora agora, porque o mundo mudou, está mudando em função dessa pandemia, e claro, vocês ali mais adiantados do que nós aqui, porque essa onda vai chegar aqui, pode ter certeza, daqui a pouco, tomara que chegue numa onda, numa proporção menor, mas ela chegará aqui também. Thaís, eu quero te deixar com a palavra final, enfim, o recado que tu deixa para quem está nos acompanhando aqui em Farroupilha, na TV Serra, quem já está em confinamento, em isolamento há mais de 20 dias, e é um isolamento, pelo que eu percebi, bastante rígido. Qual é a tua mensagem para quem está nos acompanhando nesse momento? Que as pessoas entendam que essa pandemia do Covid-19 não é uma gripezinha comum. Se ela atinge o mundo inteiro, é porque ela é grave.
a disseminação é muito rápida e é uma doença letal. Essa coisa de que, bom, eu sou uma pessoa jovem, gosto de boa saúde, não vou me preocupar, não vou pegar o Covid-19, é hora de sermos mais solidários, generosos e altruístas. Vamos pensar nas pessoas maiores, que são as mais vulneráveis, os nossos parentes, os nossos avós, os nossos tios, que podem ser as próximas vítimas. E as vítimas não de contraírem um vírus perigoso, mas de morrerem com o Covid-19. Então, por favor, fiquem em casa. Fiquem em casa o máximo possível, gente. Levem a sério. Que bom, eu espero também, Leandro, que aí no Brasil chegue com uma força menor do que chegou aqui na Espanha, que não seja tão letal como está sendo aqui. Mas para que isso aconteça, as pessoas precisam seguir as medidas de prevenção, que é desde já ficarem em casa. Depois, gente, a gente vê como faz. O brasileiro tem essa capacidade que eu acho que nenhuma outra nação tem, que é de se reinventar. O brasileiro só fica desempregado se quiser. Pode ser que agora, nesse momento, esteja sendo criticada, mas eu acredito nessa força do trabalho. O brasileiro tem essa capacidade de se reinventar, pois vamos começar a pensar desde já no plano B, pessoal e profissional. A vida não será mais como era antes, Leandro. Não será mais. É hora de pensar no futuro, agora, já. É agora, com certeza. Thaís, eu quero te agradecer muito, querida. Obrigado pela tua sempre sensibilidade, todo o teu carinho, toda a tua atenção com a gente aqui na Serra Gaúcha. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos em Caxias do Sul também. Uma pessoa fantástica, uma baita profissional de excelência que hoje está em Madrid, morando em Madrid, na Espanha. Continue no teu confinamento aí, nós vamos nos confinar cada vez mais e é um momento de olharmos para a vida com certeza, de fortalecermos relacionamentos. E você matou a charada no meu ponto de vista. Nós passaremos pela Covid-19, mas não seremos mais os mesmos. Seremos outras pessoas. Um abraço. Tomara, né? Vamos pensar no lado bom, né, Leandro? Quem sabe a partir de agora a gente vê que o egoísmo e o individualismo são armas letais e que a solidariedade e a generosidade podem fazer milagres. Esse é o momento de pensar sobre esse assunto. Com certeza. Um abraço, tudo de bom. Um abraço, obrigada, Leandro. Perfeito, obrigado, Thaís Helena Baldasso, jornalista diretamente de Madrid, na Espanha, nos passando um relato de como está a situação da pandemia do coronavírus lá na Espanha. A Espanha, que é o país do mundo onde hoje tem o maior número de óbitos diários causados pelo coronavírus. Nós vamos ao nosso intervalo aqui na entrevista do dia. Em seguida a gente volta para complementar o programa. Vamos ter uma manifestação do presidente da OAB, subsecção de Farroupilha, o doutor Maurício Bianchi, que na última quarta-feira também participou da reunião das entidades com a Prefeitura de Farroupilha, no momento em que foi discutido sobre a questão de abrir ou não o comércio e a indústria. A decisão tomada é de abertura do comércio e da indústria aqui em Farroupilha a partir da próxima segunda-feira. Em seguida a gente vai trazer então a fala do Dr. Maurício Bianchi, que teceu duras críticas ao governador do estado do Rio Grande do Sul pelo decreto publicado nesta semana, mantendo o comércio fechado até o dia 15 de abril em todo o estado. A gente volta em seguida com a entrevista do dia. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente nova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação, para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa região e ser a gente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos nossa gente vai mais longe. Não, velho, tá difícil para ler esse jornal, tô enxergando muito pouco, minha velha. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos.
Olha, velho, que coisa linda que tá passando por aí. Bonita. Rede de Óticas Mercadão dos Óculos, Farroupilha, na Júlio 852. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia aqui pela TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê por aqui. Além disso, estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso Instagram. Bom, eu quero trazer agora aqui na entrevista do dia a manifestação do presidente da OAB Subsecção de Farroupilha, o Dr. Maurício Bianchi, que na quarta-feira também participou da reunião de diversas entidades e representantes da comunidade de Farroupilha com a Prefeitura Municipal, quando foi tratado a respeito da liberação ou não das atividades do comércio e da indústria. Depois da manifestação da classe médica, dos representantes de entidades e também de outras pessoas, o prefeito Clayton Gonçalves disse que vai publicar um decreto de isolamento humanitário em Farroupilha, fazendo com que apenas as pessoas idosas e de risco permaneçam em isolamento e as demais estarão liberadas então para as atividades profissionais, as atividades laborais aqui no município. Então, diante disso, a partir da segunda-feira voltará, o comércio poderá abrir e a indústria também poderá retomar gradativamente a sua atividade de produção no município de Farroupilha, indo completamente contra o que colocou o governador do estado. Nesta semana, Eduardo Leite publicou um decreto restringindo, suspendendo o trabalho do comércio até o dia 15 de abril aqui no estado do Rio Grande do Sul. E o presidente da OAB Farroupilha, Dr. Maurício Bianchi, quando se manifestou pela entidade na reunião das entidades com a Prefeitura de Farroupilha, falou muito a respeito de se encontrar o ponto de equilíbrio, de olhar para a realidade, uma situação difícil para todos, mas o Dr. Maurício teceu duras críticas ao decreto publicado pelo governador do estado do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar a manifestação pública do presidente da OAB Farroupilha, Dr. Maurício Bianchi. A comunidade tem que debater em conjunto, a comunidade tem que decidir em conjunto e os reflexos, como eu já falei, são econômicos e de saúde. Essas 2 semanas que nós paramos foram muito importantes. Foram muito importantes porque permitiu que as pessoas tivessem noção da gravidade pela qual nós estamos passando e da necessidade que nós temos que ter com a saúde e os cuidados que nós temos que ter para evitar, dentro do possível, que sejamos contaminados. E claro, a maioria das pessoas vai pegar esse vírus, mas que seja de forma paulatina, né, e que se proteja principalmente o grupo de risco. Eu acho que isso é o fundamental. Nós estamos aí, prefeito, num dilema muito grande, né? De um lado, a questão econômica, né? E a questão econômica, quando se fala em saúde, parece que ela muitas vezes não tem aquela relevância que tem. Porque, em primeiro lugar, de fato, o mais importante de tudo nas nossas vidas é a saúde. E nesse ponto, eu acho que a preocupação com a saúde das pessoas, ela é fundamental e é muito importante e tem que continuar. Mas essa preocupação com a saúde, ela tem que ser sopesada também com as questões, os aspectos econômicos, que também não só podem gerar um caos social, como também ter reflexos psíquicos, né? E abalar não só economicamente, mas abalar a estrutura das pessoas. Então eu acho que nós temos que sopesar
a questão econômica, que é muito importante, sempre visando preservar a saúde e preservar a vida. A questão que se coloca aqui é muito delicada. Por quê? Como os médicos comentaram, o Dr. Segato, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza, junto com o Ministério da Saúde, o isolamento social. Mas o que é o isolamento social? Se isolamento social fosse nós ficarmos dentro de casa, trancados, não estaria liberada a atividade industrial. Não estariam liberadas as atividades essenciais. Então, o que quer dizer esse isolamento social? Esse isolamento social, me permitam falar de uma visão de leigo, né? Não tenho conhecimento técnico do que possa ser, do ponto de vista da saúde, isolamento social, mas pelo que eu vejo das normas, isolamento social é manter a distância e evitar-se o convívio com as pessoas para evitar a contaminação. Então, se na medida em que eu tenho uma indústria, eu trabalho numa indústria, o que eu tenho que fazer? O que é o isolamento social? É eu manter uma distância mínima, que é o que prevê o decreto do governador, de 2 metros de distância ou 1 metro de distância se eu tiver com a proteção. Então, isso é um isolamento social. Isolamento social não é fechar as portas. Tá? Então, o que eu discordo veementemente desse decreto do governador estadual? Eu acho que esse decreto do governador estadual, ele não pode se sobrepor ao direito de exercer a atividade econômica com isolamento social. Como é que se dá esse isolamento social? Com as precauções previstas e exigidas pelo Ministério da Saúde, ou seja, evitar-se o contato. Pessoal, quem vende roupas, por exemplo, vamos pegar um comércio que vende roupas. Eu não vou poder permitir que o meu cliente vista uma roupa, né, e depois eu bote no cabide para o outro, que ele não comprar, vai comprar. Isso eu não posso fazer. Nós temos vários lojistas aqui e eles têm que ter a consciência disso. Isso tem que ser normatizado. Tá? Agora, eu não posso, no meu entendimento, restringir a atividade econômica. E isso que o governador fez está totalmente fora do que chama-se de isolamento social. Então, o que eu penso? Semana passada, o ministro Marco Aurélio, aí vou entrar na questão jurídica, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, decidiu, em uma ação proposta pelo partido, o PDT, no seguinte sentido: o presidente estabeleceu uma norma acerca do isolamento social, né? A norma estadual estabeleceu algo um pouco mais brando, ou seja, algo diferente. O que o Marco Aurélio decidiu? Ele disse o seguinte, que a competência para decidir a questão de saúde, com base no artigo 24 da Constituição Federal, ela é concorrente. O que quer dizer competência concorrente? Todos os entes podem decidir a matéria de saúde, com base no interesse local. Então, Farroupilha, no meu entendimento, pode e tem a liberdade jurídica de decidir o que é interessante e o que é, em termos de precaução, o que deve vigorar no interesse local. É claro, prefeito, que isso aí nós vamos comprar uma briga muito grande com o governo do estado, porque já está expresso no decreto que o decreto estadual se sobrepõe ao decreto, à eventual norma contrária municipal, né? Mas isso é uma briga que nós temos que decidir aqui se nós vamos comprar ou não. E isso não pode ficar nas costas somente do prefeito. Isso aí nós temos que definir em conjunto, na minha opinião, né? Então, as considerações que eu tinha que fazer são essas. Eu acho muito importante nós mantermos o isolamento social. Isso é fundamental. Eu acho importante nós não perdermos de vista as precauções que nós temos que adotar em relação aos cuidados, e por isso eu reforço, essa parada que nós demos foi muito importante para isso, né? Só que nós não podemos parar a atividade econômica simplesmente, senão as empresas vão quebrar. As empresas, normalmente, pega uma micro e pequena empresa de médio porte, não tem capital de giro, não tem fluxo de caixa para se manter um mês.
Tem empresas que vão chegar no final desses 15 dias que vão ter que fechar as portas. E aí o empregado que vai ser demitido, ele vai bater na porta de quem? Do outro que está mal também? E a questão não é nem nacional, a questão é mundial. Então nós temos que, em primeiro lugar, preservar a saúde, manter os cuidados que têm que ser tomados, mas também, por outro lado, temos que sopesar essa questão econômica, que também é muito importante. Então são essas as considerações que eu tinha para fazer, e eu acho que a gente tem que decidir isso aí em conjunto. Isso não pode ficar nas costas simplesmente do prefeito, é ele que vai ter que emitir esse decreto, né, fazendo de uma forma ou outra, né, prefeito? E aí nós temos que ver aí o que Farroupilha quer, o que as entidades querem, o que a comunidade quer. Nós temos que ser democráticos, temos que ouvir todo mundo e de certa forma, temos que decidir em conjunto, porque o que for decidido e da forma como o prefeito se posicionar, nós temos que estar com ele. Nós temos que assumir essa responsabilidade juntamente com ele. E temos que entender que isso não é brincadeira, tá? Essas considerações que eu tinha para fazer. Obrigado. Esta a fala do Dr. Maurício Bianchi durante reunião das entidades com a Prefeitura de Farroupilha na quarta-feira, dia 1º de abril, quando se decidiu, o prefeito decidiu que vai promover um decreto de isolamento humanitário em Farroupilha e libera as atividades do comércio e da indústria a partir da próxima segunda-feira. E o Dr. Maurício bem contundente nas críticas ao governador do estado por ter decretado a suspensão do comércio em todo o estado até o dia 15 de abril. E assim nós vamos chegando ao final da nossa entrevista do dia, hoje que tivemos a participação da colega jornalista Thaís Helena Baldasso, diretamente de Madrid, na Espanha, e também a participação especial por meio da fala pública do Dr. Maurício Bianchi, presidente da OAB Farroupilha, que foi nosso convidado aqui na entrevista do dia. Nós ficamos por aqui. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado pelo prestígio, pela audiência. Continuem na nossa TV Serra Farroupilha. Nós estamos conectados, ligados com você na notícia, na informação, no que acontece aqui na nossa comunidade. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui com a entrevista do dia. Nossa gente se vê aqui.